A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos que se encontram de perto e de longe, a todos vocês, né, que se preparam e tiram esse tempo para que possamos fazer esse culto online, que tem sido de grande bênção essa ferramenta na nossa vida, ainda de podermos estarmos se conectando um com os outros, mesmo que ainda pela mídia social, né? Até que as coisas voltem a uma certa normalidade e possamos estar com esse contato, esse abraço, esse calor humano, que é assim que a gente realmente gosta, né? Bom, irmãos, a partir de agora a gente vai dar início ao nosso culto e prestar a Deus, entregar a Deus o culto que lhe é devido com toda a nossa devoção e nosso respeito a Ele, que é o nosso Deus a quem a gente serve. Nós, como Igreja Link Church, temos um só objetivo, um gol, uma meta, que é nos tornarmos cada vez mais sensíveis às coisas que verdadeiramente valem a pena nessa vida. E o que vale realmente, verdadeiramente na nossa vida? O que é isso? São as coisas que vêm do alto, buscar primeiramente o reino de Deus, porque o resto lhe é acrescentado. E buscar as coisas no reino de Deus nos faz viver e aprender e a crescer verdadeiramente como a gente tem que ser como humano, que é segundo a imagem e a semelhança de Deus, a semelhança do Cristo, né? E é muito bom como igreja a gente poder estar crescendo nessa graça, aprendemos a palavra, a gente se reúne para orar, para cantarmos hinos, se reúne para aprendermos a palavra de Deus, para aprendermos o evangelho de Jesus, né? E viver essa grande família, esse projeto que Deus tem para nós, até que ele volte e se consuma grandemente essa verdadeira família, que é a família dos santos de Deus, né? E por isso vivemos esta certeza, a certeza da salvação, e vivemos nos alimentando de tudo isso que Deus revelou a nós na história e nos ensinou através da sua palavra, nos ensinou através dos homens de Deus, dos apóstolos, desses missionários, pessoas que combateram verdadeiramente um bom combate para nos ensinar toda essa revelação, toda essa grandeza, todo esse deslumbre para nós, para toda a humanidade, e isso nos alcançou. E por isso a gente vive essa ação de graça, porque Deus, pela sua generosidade e seu amor, ele revelou, ele trouxe isso a nós. E cabe a gente, como cristão, como pessoas do reino de Deus, levar dessa mesma graça para aqueles que estão precisando no mundo afora, né? Nesse mundo que está com tanta desilusão, tristeza, com tanta decepção. Então, uma vez que essa graça chegou a nós, a gente leva para os nossos irmãos, para todo esse povo que está fora, todo esse deslumbre, todo esse amor do abraçar de Deus, que é para o objetivo todo é fazer com que todos sejam parte dessa grande família, porque a graça de Deus se revelou a nós para nos ensinar e nos educar, né? E saber que é o desejo de Deus que todos sejam salvos e entendam o pleno conhecimento da verdade, dessa verdade. E eu fico muito feliz por poder hoje estar abrindo o culto e seja onde que você estiver, seja de que lado do mundo você está, como o nosso culto é online, que você possa saber que nós como igreja agora tiramos esse tempo para a gente estar orando por cada um de vocês. E se você, nesse tempo de isolamento, todo esse tempo, esse transtorno de pandemia que a gente está passando, se você está passando por dificuldade, tristeza, decepção, angústia, qualquer tipo de dor, saiba que nosso objetivo como igreja é ser uma família e orarmos uns para os outros. E se você está passando por esse momento de dor, seja onde que você está, passando por alguma situação difícil, saiba que a promessa de Deus, a promessa dele para as nossas vidas é uma só e é certa, e foi deixada a nós essa certeza de segurança, que se você está passando por qualquer situação dessa que te traga para baixo,
Jesus, ele diz na sua palavra que é verdade, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e recebei e aprendei de mim, Jesus, que sou manso e humilde de coração, manso e humilde de coração, e acharás descanso, e você vai achar e encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu deixo essa palavra de Jesus deixada para nós nas Escrituras, e que Deus possa abençoar a tua vida, e que esse culto venha alegrar o teu coração, venha falar com você, que as canções venham te alegrar o coração, porque a nossa vida é esse salmo, a nossa vida ela é escrita, ela é regada pelo amor de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a graça e o amor de Jesus alcance a cada um fora da telinha ou do outro lado do mundo. Um beijão para vocês. Bom, agora a gente vai estar fazendo uma oração em família. Eu vou estar fazendo aqui com a minha mãe, que é a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus nos deixou como exemplo, tá bom? Vamos orar todo mundo junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso,
Trouble throw me, won't break me, won't scare me no more. Fear must have thought I was faithless when it came for my heart. 'Cause I got a song that'll never die. I know your love is the reason why. I'll sing the night into the morning. I'll sing my fear into your praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, let the devil know not today. Tell me, did the enemy panic as you took up that cross? Tell me, did the darkness cry mercy as you roll back that rock? 'Cause I know your life is the life in mine, and I know your love is the reason why. I'll sing the night into the morning. I'll sing the fear into your praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, let the devil know not today. Whenever I say your name, Jesus, let the devil know not today. Not ever again. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando não acreditava mais, você me diz: não é o
Paz, irmãos, estou aqui para orar pelo nosso aniversariante de hoje, o Leandro, como vocês viram no vídeo, nosso amigo de Atibaia, filhos dos nossos amigos Ana e Cláudio. E também vou estar orando por aqueles que fizeram aniversário essa semana e que talvez seu nome ou sua foto não esteja no vídeo, mas também quero estar orando para Deus abençoar a sua vida. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida do Leandro, Senhor, nosso amigo de tantos anos, Pai, em Atibaia. Senhor, abençoa a vida dele, Senhor, abençoa o trabalho, abençoa a família, Senhor. Dá, Senhor, um dia abençoado, Senhor, na tua presença, Senhor Deus. Nós desejamos saúde, Senhor Deus, e todas as tuas bênçãos, Pai. Também aqueles que fizeram aniversário essa semana, Senhor, abençoa, Senhor, com a tua grande bênção, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreta muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai voltar. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e foi ao chão. Meu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito, eu acredito que em breve voltará. Em breve voltará. Graças eu te dou, Pai,
preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. The Lord bless you and keep you.
Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face. Paz Link Church, mais uma vez eu estou aqui fazendo parte do nosso culto online. Na última semana eu estive falando sobre o início de um novo módulo do nosso projeto Parceiros da Bíblia. Então naquela ocasião eu vim convidando os irmãos a tomarem parte desse projeto nosso através de um módulo novo de leitura que são os livros poéticos. Pois bem, hoje eu estou aqui de novo também para fazer um convite para os nossos irmãos da Link Church. Só que dessa vez o convite é para que os irmãos me ajudem a encerrar o nosso projeto Escriba. Como os irmãos devem se lembrar, em outubro do ano passado, nós tivemos a ideia de fazer a transcrição da Bíblia, mãozinha, né? Então, foi convidado os irmãos para participarem com a gente, para se envolverem nesse projeto. Então, cada um escolheu o livro da Bíblia que queria, foi um momento gostoso. Eu quero isso, eu quero aquele. Mas, enfim, os meses se passaram e o nosso deadline seria dia 31 de julho. Seria não, dia 31 de julho, daqui a alguns dias, né? Então, eu estou passando aqui para falar para os irmãos que eu estou aguardando a conclusão da escrita de cada um de vocês. Eu sei que às vezes a gente fala assim, mas por que essa pressa em acabar? A gente nem tem uma data certa para a reabertura da nossa igreja. É verdade. A gente não sabe o dia, não sabe o mês, mas a gente sabe que vai abrir. Mas de qualquer forma, independente da data que nós vamos reabrir a igreja, eu acho legal a gente cumprir o nosso compromisso, não é? A gente se propôs, a gente teve meses para escrever. Então é sim perfeitamente possível terminar essa escrita dos livros escolhidos até o dia 31. Eu sei que muitos já terminaram, já recebi a notícia de várias pessoas. Sandra, já terminei. Também estou terminando, me dá mais caderno. Enfim, eu sei que o nosso projeto está andando e está andando muito bem. Mas, caso alguém esteja com alguma dificuldade em terminar, por alguma razão, entre em contato comigo para que a gente possa estar dando uma ajuda, enfim, ver o que pode ser feito. A razão também de ser necessário o término até o final desse mês é porque depois que eu pegar todos os livros de volta, eu preciso checar para ver se realmente todo mundo escreveu no padrão que foi pedido, somente entre as margens ali, não podia passar para não dar problema de encadernação, né? E também depois disso a gente tem que escolher uma capa, né, um cover bonito para a nossa Bíblia e mandar fazer a encadernação, que eu não sei nem como é que faz isso, mas a gente vai descobrir junto. Então tem alguns passos ainda para que a gente possa ter esse livro pronto em mãos, para, se Deus permitir, comemorar os 18 anos da Link Church em outubro deste ano ainda. Então, irmãos, eu conto com cada um de vocês para que termine, para que entre em contato comigo, para que eu possa depois estar passando, recolhendo esses livros. E eu acho que seria legal, assim, no final, acabou de escrever, pula ali umas 2 ou 3 linhas, escreve teu nome, põe a data que você terminou, para a gente deixar marcada a nossa presença em mais um projeto bonito que a nossa igreja Link Church tem. Conto com cada um de vocês e bom culto! As palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstra amor por nós. Amor
Ilusões são vãs, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro. Meu Jesus mostrou o que é o amar. A paz do Senhor a todos, estamos aqui de volta e sem mais demoras vamos à nossa oração e já damos sequência então à palavra do Senhor. Fecha os teus olhos, peça para que o Senhor fale com você e eu tenho certeza que Ele vai falar, não é, neste dia contigo. Deus, eu te agradeço por esse momento, peço a tua presença, a tua ajuda, cuida de nós, cuida do nosso coração, Senhor. Faz com que possamos absorver hoje aquilo que Tu tens para nós, a Tua palavra que é fiel e verdadeira, que possa produzir vida em nós, que possa trazer solução, que seja um guia para as nossas vidas. E assim como o que nós vamos falar hoje, que eu tenho certeza que vai ser algo bem interessante, algo que vai trazer para nós um novo direcionamento, que o Senhor possa nos ajudar e que o Teu Espírito agora venha sobre cada lar, sobre cada lugar, e que a Tua palavra possa surtir efeito nos corações. É o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Estamos juntos então para agora ter esse momento, que é o momento da palavra de Deus. Acredito que você já viu bastante coisa acontecendo, bastante canções. É tão bom quando a gente tem essa oportunidade de ver os irmãos trabalhando nesse momento em que nós não podemos estar juntos, mas as pessoas têm mandado então as suas apresentações e assim nós temos seguido nesse nosso novo sistema de cultos que a gente tem feito. E eu quero então com você hoje meditar um pouquinho mais na palavra, só que hoje eu quero começar de uma forma diferente. Nós temos acompanhado na história de Paulo, desse naufrágio. Na realidade o naufrágio já passou, agora a gente já está em terra seca, já está na ilha. Mas nós, como eu já disse as outras vezes, já temos andado por muitos e muitos caminhos com Paulo, né? Quem acompanha comigo na igreja tem visto que a gente tem andado já, estamos estudando estas viagens de Paulo. Então tem sido bastante interessante e isso daqui vem se completar, porque nós vamos chegar ao final aqui do capítulo 28 de Atos. E começamos lá pelo 18, 19 e fomos caminhando até esse momento e muitos dos percursos foram ocorrendo. Mas hoje eu queria trazer algo para vocês que, como pastor, a gente vai observando alguns comportamentos, algumas mentalidades, algumas conversas, e automaticamente eu também tenho levado isso diante de Deus, porque é uma responsabilidade não só nos prepararmos para a palavra, mas também trazermos aquilo que Deus quer que a gente fale. E essa semana eu parei bastante para pensar em algumas coisas, porque eu tenho pensado bastante. Eu sou uma pessoa, aliás, que pensa bastante mesmo. E às vezes eu vou dormir e a minha cabeça fica funcionando, é uma maquininha, né? E o que eu vou fazer amanhã? Ô Senhor, e conversando, apresentando os casos que a gente tem, problemas, situações, decisões para tomar. E às vezes, eu até conversei essa semana com o irmão da igreja sobre essa questão. Às vezes o nosso coração ele se conturba, ele fica agitado, porque são muitas coisas que a gente tem para resolver. E eu comentava que esse texto de Atos aqui, escrito por Lucas e que retrata a história desse homem de Deus, Paulo,
Esse texto ele tem trabalhado na minha vida. Agora eu quero realmente falar para você, até abrir meu coração, tem sido para mim uma conversa diária com Deus, porque eu tenho tentado me espelhar, e essa era uma conversa que eu tinha com esse irmão até, tenho tentado me espelhar em Paulo para tentar achar quais foram os posicionamentos que ele teve para aguentar tanta situação difícil. E a gente tem visto, eu estou na correria ultimamente de tentar resolver problemas com a minha passagens, que a gente tinha férias compradas, eu sempre compro em dezembro, janeiro, e esse ano tudo saiu de um modo diferente, e a gente não sabe nem se viaja, se consegue, se as coisas fluem, se não fluem, e a gente vê que isso não é só conosco. Eu falo com os meus vizinhos, também tenho conversado, os mesmos problemas, todos enfrentando problemas no trabalho, problemas com os planos que tinham, com as empresas, e isso traz no nosso coração certas inquietações. E eu conversava, né, nesse bate-papo com esse meu irmão, que foi muito gostoso, a gente falou de tudo, não é? E trouxe para Deus a importância, meus irmãos, do que nós estamos apresentando, que é a verdadeira palavra de Deus. Nós temos uma grande oportunidade de crescer, nós temos uma grande oportunidade de aprender da palavra de Deus. Agora, o fato do pastor estar se preparando, trazendo mensagens, e os irmãos estarem do outro lado, essa conexão, ou isso, ele tem que vir de algumas formas que são benéficas para o nosso crescimento. E essa semana eu estava pensando sobre isso, estava lendo algo até sobre essa questão, que é algo que quando a gente fala, que é o caso da meditação, que é importante, porque não basta só eu trazer para vocês essas lições aqui de Paulo, falando das viagens de Paulo, e olha que a gente tem trabalhado devagar, sem correria, e também não precisamos, né, porque estamos vivendo um momento em que as coisas estão caminhando devagar e vão abrindo devagar. E eu comecei a meditar num texto quando Deus fala com Josué, que Josué está falando, de que Josué vai entrar para a terra prometida. Moisés tinha acabado de morrer, e agora Deus fala, olha Josué, a responsabilidade está sobre você. E alguns quesitos que você precisa fazer. Então antes de eu entrar no texto, a gente vai entrar um pouco no texto hoje, porque a gente tem muita coisa, tem a Santa Ceia, e é tudo um caminhar, é um aprendizado em todas as lições, para todos os lados que a gente for, a gente aprende grandes lições na palavra de Deus, e é importante a gente parar para meditar nisso. Eu queria só que você abrisse a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1, só para que a gente dê a introdução, porque o que eu estou fazendo aqui é exatamente numa conversa que eu tive essa semana com uma empresa que eu liguei, que eu parei para pensar sobre umas circunstâncias que eu falei, sem querer eu estava pregando para o rapaz da agência de viagem, e depois de quase 2h30 no telefone, tentando esperar a fila para chegar, porque hoje está um fluxo muito grande, e naquele momento eu parei para pensar em algumas coisas, antes até de eu entrar no texto. E a gente vai caminhar devagar, eu também sei que Deus está falando em torno de tudo isso daqui. Em Josué, no capítulo 1, Deus ele fala, depois de dar a introdução para Josué, de qual seria a nova jornada da vida dele, Deus fala assim para ele, no versículo 6 do capítulo 1, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, presta atenção, a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Por onde quer que andar, seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Fazendo os intercâmbios aqui com o que a gente está lendo, a gente está vendo a palavra de Deus, passo a passo, verso por verso, tentando encontrar adjetivos, situações, procurando entender as ações desse homem de Deus, Paulo.
E aqui nós olhamos para esse outro homem de Deus que está lá muito tempo antes, aonde também tem que enfrentar uma situação nova para a vida dele. E Deus fala para esse, tanto para Paulo muitas vezes, como para este homem de Deus, Josué, também, das responsabilidades dos momentos difíceis. Deus falou muito comigo, porque esse é um momento muito delicado, é um momento dificultoso até para a gente fazer planos para os próximos dias. E as coisas estão incertas. Nós procuramos manter o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas nós precisamos colocar realmente o nosso coração também na forma como a gente aprende a palavra de Deus e na forma como a gente absorve a palavra de Deus. Então hoje nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Eu queria hoje falar só um pouquinho da questão de como a gente pode absorver um pouquinho melhor da palavra de Deus. São alguns quesitos ou algumas dicas que hoje eu quero dar para você, para nós podermos absorver esta palavra de Deus. Tem um salmo que, se você não sabe, essa é a minha preferência, é um dos meus salmos favoritos. Tem vários que eu gosto, mas esse é um dos que é o salmo de número 1. E ele diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Novamente, há uma conexão de tudo que a gente está vendo. Palavra de Deus, lei do Senhor, mandamento de Deus, aquilo que Deus está falando para Josué, aquilo que Deus está falando com Paulo, aquilo que o salmista está dizendo que é importante para nós. E tem um outro salmo também, o salmo de número 19, no capítulo 19, versículo 14, que diz o seguinte: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E é sobre isso que eu queria hoje falar um pouco para vocês, antes da gente entrar até no texto, o tempo que der para a gente entrar e dar uma pincelada aqui, porque vamos para a nossa Santa Ceia. Semana que vem continuamos, mas eu acredito que há uma lição importante para nós absorvermos melhor estas lições até antes de entrarmos nisso daqui. A meditação, essa palavra, ela tem assim no seu contexto, soa como uma música, que ela retine, que ela soa. É uma reflexão, é um murmúrio, é perguntar a si mesmo e não somente ficar ouvindo pela boca do outro. Eu, como pastor, estou aqui hoje diante de vocês, trazendo a palavra de Deus, trazendo uma reflexão do Senhor, daquilo que Deus colocou no meu coração. Essa informação chega até você. Quando essa informação chega até você, o que você faz com essa informação? Porque a informação que a gente está falando é da palavra viva. Vimos nesses textos aqui que lemos, nos Salmos, vimos aqui em Josué, quando Deus fala com Josué, que há uma necessidade da forma como a gente interpreta a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus. E nesse intermédio existe esse quesito que a gente aprende muito em seminário, em estudos, sobre a meditação, que é a forma com que eu terei de absorver aquilo que o texto quer me indicar. Então, você ouve pelo que a boca do pastor prega para você. Oh, graças a Deus, o pastor falou uma palavra no meu coração. Agora, essa palavra apenas entrou. Ela chegou nesse momento no teu coração. Agora, a pergunta é, o que você vai fazer com esta palavra que entrou no seu coração, na sua mente? E qual vai ser a aplicação que você vai fazer? Porque, preste atenção uma coisa. Não adianta o pastor se esforçar tanto no quesito do texto, você ficar esperando palavras fáceis, coisas fáceis. Você precisa mergulhar no texto. Se você quer mais de Deus, aprender mais de Deus, é mergulhar dentro da palavra de Deus para ir buscar estas riquezas no profundo. Ir fundo para buscar estas preciosidades de Deus, porque elas não se encontram muitas vezes na superfície. E quando o pastor prega, você ouve, mas você precisa ter um tempo para você mastigar isso. Então essa é a minha dica, eu estou começando isso hoje de uma forma diferente. Você precisa mastigar, você precisa ter um tempo para absorver os nutrientes da palavra. Semana passada a Sandra Corona trouxe informações sobre o Parceiros da Bíblia que a gente está fazendo.
A resposta, eu não sei quantas pessoas ligaram para ela, eu não perguntei para ela. Eu não sei quantas pessoas falaram, olha, eu quero fazer parte dos parceiros da Bíblia. Quantas pessoas que não estão lendo a Bíblia, não têm esse compromisso diário de leitura da palavra de Deus e não mostraram, por exemplo, eu estou na minha correria do dia a dia. Vê, já começamos errado. Eu estou na minha correria do dia a dia, eu não vou, não vai dar tempo de eu entrar nesse projeto e eu sei que eu vou entrar e eu vou parar. A gente já entra com o pé atrás. E hoje o mundo que a gente vive é um mundo de constante correria. Nós não vamos ter amanhã mais tempo do que a gente tem hoje. Todos os dias eles vão exigindo o seu tempo necessário. E todos os dias nós vamos enfrentar dificuldades. Vencemos umas hoje, amanhã nós temos outras dificuldades a serem enfrentadas. E para o mundo, meditar dentro dessa correria é um refúgio, até no sentido da transcendental falando, da pessoa, por exemplo, se esvaziar. Não é? Porque na verdade a pessoa tem aquele tempo calmo, mas ela se esvazia. E a minha pergunta é, a gente quer se esvaziar dos problemas, ouvir uma palavra que venha para nós, que seja uma palavra dinâmica e no mesmo tempo ela entre no nosso coração e cause já resolva meu problema hoje. Na verdade, as palavras que a gente fala, a instrução que a gente traz, ou fazer as pessoas entrarem pelos textos, é mais no intuito, no desejo de que as pessoas se esforcem de também fazer a parte dela, de que encontrar Deus nestas linhas maravilhosas da palavra de Deus. Porque senão a Bíblia vai se tornar apenas um livro velho, antigo, que eu digo não velho de poeira, mas um livro antigo, talvez desatualizado, e Deus nunca vai renovar estas palavras no seu coração. Porque é assim que o mundo enxerga. O mundo enxerga, e eu falo com muitas pessoas, enxergam a Bíblia muitas vezes como um livro desatualizado, arcaico, mas eu não consigo ver a Bíblia dessa forma, porque para mim a Bíblia ela traz conceitos de alta atualidade, de alta precisão para os momentos que a gente está vivendo. Se para o mundo então meditar, essa palavra meditar, que é o que eu quero que você hoje aprenda e você guarde, porque isso vai te fazer ver a Bíblia ou analisar a Bíblia, tomar conhecimento das coisas de Deus de uma forma diferente. Se para o mundo então meditar é um esvaziar, e talvez eu pergunto, para encher com o que depois? Porque o mundo está cheio de opções para encher. Então você esvazia hoje, amanhã você está cheio. E não é muitas vezes de coisa boa, na maioria das vezes. Agora, para o cristão, quando eu medito no intuito de eu ter esse tempo com Deus, óbvio que eu preciso ter esse tempo e pedir para o Senhor. Então aqui vão algumas dicas para você, durante a sua vida agora, que quer entrar na palavra de Deus, ou talvez fazer parte do Parceiros da Bíblia. Continua aqui o convite de você falar, não Deus, eu quero entrar, porque todo o trabalho de ajuda para entregar a comida pronta na tua mão está sendo feito. Agora, mastigar e engolir e fazer a digestão, isso é algo pessoal seu. Isso é uma responsabilidade sua. Então, portanto, para o cristão, quando a gente tem esse tempo de meditação, se a gente fosse considerar que a gente se esvazia, nós nos esvaziamos de nós mesmos, é no intuito do quê? De parar para pensar. Não em algo transcendental, eu quero ficar... Não é nada disso, mas é algo da gente ter um tempo para parar, para analisar, para ter um tempo sem a correria. Falar assim, correria, para um pouco, porque agora é o meu tempo com Deus. E respirar fundo, como a gente faz quando vai começar, por exemplo, um ensaio de música, ou fazer qualquer coisa, a gente respira fundo. Por quê? Para relaxar. Esse é um tempo que você respira fundo, para poder ter a reflexão e para que a gente possa ser cheio. Aí sim, quando eu me esvazio de mim mesmo, no sentido dessa correria, de tudo que eu estou para fazer, e eu quero me encher do que Deus tem para me dizer, não para que aquilo fique na superfície, as coisas começam a tomar um caminho diferente na minha vida. Então eu quero dar algumas dicas para você, que são dicas muito comuns da gente ouvir em estudos e que fazem toda a diferença na forma como eu leio, como eu aplico a palavra de Deus na minha vida. Primeiro, a Sandra Corona, ela já deu essa dica. Ore. Ore sempre antes de você ler a palavra de Deus. Afinal, você está querendo ouvir a voz de quem? De Deus?
Ou você acha que o simples fato de você ler a Bíblia como você lê um livro qualquer, ela vai fazer alguma diferença na sua vida? Não. Você precisa estar em conexão com Deus, porque quem mostra, quem revela, a gente estuda, a gente pode ter a Bíblia no conteúdo teórico, mas no conteúdo prático, espiritual e libertador para a nossa vida, a gente só consegue quando eu paro para orar. E a Sandra falou isso. Eu falo, Deus, eu estou lendo a tua palavra, e na tua palavra, essa palavra é para mim. É como se o Senhor estivesse falando para a minha vida. É como se o Senhor estivesse dizendo algo que eu não percebi. E é isso que eu tenho me esforçado para trazer para você. Palavras dentro dos textos. E eu acredito que isso vai melhorar muito para quando a gente entrar em Paulo, que a gente continuar isso que a gente está falando de Paulo. Aqui eu talvez estou hoje fazendo um culto num dia de ceia como uma chamada de atenção. Para que você pare e veja a forma como você está conduzindo a sua leitura, a sua forma de ver as palavras. Porque simples, vai no YouTube hoje, a hora que você quiser. Acha um pastor que você gosta, aperte o botão e comece a ver pregações. Ótimo, desde que seja uma pessoa íntegra, eu aconselho, é muito bom. Agora, quando o seu pastor ora, busque em Deus uma direção, busca aqui a palavra do Senhor, quer falar para o momento, nesse momento onde nós estamos, é algo diferente. Por exemplo, temos irmãos que estão assistindo-nos de vários lugares. Eu acredito que tenham acompanhado. Eu não sou o pastor deles. Sou amigo e alguns eu já fui parceiro de trabalho por muitos anos, que hoje acompanham o meu trabalho, acompanham a igreja, acompanham as pregações. Meus amigos, irmãos que andaram comigo e matam a saudade e podem ouvir uma palavra. Ah, que saudade de ouvir você pregando. Agora, apacentar, eu tenho uma igreja. Essa minha igreja, eu me dedico ao máximo para trazer essa palavra. E esta palavra atinge outras pessoas de outras igrejas. E eu ainda falo, sempre faço questão de lembrar, por detrás de uma igreja, por detrás de pessoas, aonde você está, Brasil, Portugal, França, Suíça, aqui no norte, aonde você vai ter uma pessoa, alguém, você frequenta uma igreja que está batalhando pela tua vida. Pelo menos essa é o correto. Você estar numa igreja onde você sabe que você tem alguém que busca em Deus como poder orientar a sua localidade, a sua comunidade, os seus filhos, no quesito espiritual. E é exatamente isso. Então, se você quer aprender, e eu digo até em especial, não só pela palavra que o seu pastor dá, mas pelas que você absorve, primeiro, qualquer estudo, ore antes. Segundo, encontre um lugar tranquilo, porque hoje há uma grande dificuldade, a gente quer às vezes está todo mundo junto com barulho e a televisão ligada, gente falando e a gente não consegue ter esse tempo, porque se eu quero ouvir então o que Deus tem para falar, quero ter esse momento de oração com Deus, desse mundo agitado que eu tenho, então eu tenho que parar, ir para um lugar tranquilo, talvez no meu quarto e meditar na Bíblia. Essa é uma ótima maneira da gente se conectar com Deus. A nossa oração, a nossa mente fica muito mais focada. A gente consegue ouvir melhor outros sons, que esses sons vêm às vezes misturados com outros barulhos e a gente não consegue entender. E a voz de Deus. Porque às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus procurando, ligando para alguém, perguntando, e às vezes a gente nem para Deus ora e pede para Deus ou fala com o Senhor. Terceiro, ao ler, quando você ler a palavra, o Edu Corona sempre fala isso. Toda vez que ele vai trazer uma palavra, uma pregação, ele sempre comenta isso. É uma lição isso. Para mim tem sido uma lição. Ele diz o quê? Sempre. Eu perguntei para o texto. Eu falei com o texto. Sempre. Meus irmãos, não vale de nada a gente passar pela Bíblia de qualquer jeito. E eu ser abençoado para a Bíblia, sempre que eu parar para ouvir a palavra de Deus, eu vou ser. Mas meditar e me infiltrar no que a palavra de Deus ou tratar a palavra de Deus de qualquer jeito, isso é sem valor. Eu preciso parar, eu preciso entender a palavra de Deus, eu preciso trazer isso para os meus filhos também. Então, faça perguntas para o texto. Olhe, por exemplo, para esse texto que nós estamos falando, e eu faço muito isso, você tem percebido nas minhas pregações. Eu paro, eu olho, eu pergunto, eu converso com o texto.
eu trago algumas curiosidades, tento aplicar isso para o meu dia a dia. E eu pergunto para o Senhor, Deus, quando, Senhor, aconteceu isso? Senhor, onde? Por que está acontecendo isso? Quem ou o quê? Então, quando você vê um versículo, tente enxergar o contexto da história. Tente enxergar o que Deus quer falar dentro daquilo tudo. E outra, quando você vê, quando você olha também, faça outro quesito, anotações, destaque, porque a nossa mente hoje, dentro dessa correria nossa do dia a dia, a gente acaba se perdendo facilmente nos nossos pensamentos, nas nossas questões, nas nossas responsabilidades, no nosso dia a dia, em tantas coisas que a gente tem para fazer. E a gente acaba então não percebendo aquilo que Deus quer falar conosco. Se você viu no Salmo 19:14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam o quê? Agradáveis diante de ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aquilo então que eu absorvo, que eu anoto, que eu oro, que eu peço para o Senhor, que eu indago muitas vezes Deus, porque muitas das vezes na nossa vida a gente se enquadra dentro dessa questão. E aí quando nós fazemos essas perguntas, às vezes vamos ver grandes lições ali, que são realmente para o nosso momento, para o nosso dia. E é o que eu falo no quinto item. Quando você lê a palavra de Deus, pergunte ao Senhor, ou tente entender o texto, fale com o texto. Meditar é isso, é você falar, é como uma música. Você está falando com o texto, você está parando para pensar. Eu lembro uma vez de uma aula que eu tive, a gente sentou todo mundo, estava todo mundo sentado na sala, o preletor trouxe foi um seminário, ele trouxe a palavra e ele falou, agora eu não quero mais falar, agora eu quero deixar você conversar com o texto, eu quero deixar você ter o seu momento com o texto. E eu quero que cada um saia para qualquer lugar aqui. E assim, olhe para o texto. Veja quantas vezes talvez uma palavra aparece. Veja o que o texto quer mostrar para você. Veja o que Deus está falando com você através desse texto. E veja, faça perguntas. Fale com Deus, ore ao Senhor enquanto você lê o texto. Mas leia com consistência e aplique esse texto para a sua vida. Porque meditar na palavra é isso. É nós tentarmos cantar isso como uma canção para o nosso pensamento, o nosso coração. Por isso, quando eu me esvazio de mim mesmo, no sentido, como eu disse, não transcendental, mas eu me encho das coisas de Deus, a minha vida ela começa a tomar uma estrutura totalmente diferente. Há um ditado no Brasil que diz, para bom entendedor, você sabe completar? Meia palavra basta. Ou seja, nem sempre é necessário um grande discurso para que as pessoas entendam. Basta apenas meia palavra. Eu acredito que hoje, nesta pregação, nisso que eu estou trazendo, porque Deus ministrou isso no meu coração, porque eu não quero continuar num texto tão lindo, numa lição tão linda, se às vezes eu não paro para prestar atenção nesse contexto, nessa beleza da mensagem. Então, irmãos, comece a aplicar ou parar para olhar o texto, porque Deus está falando com você. Há profecias de Deus dentro da palavra dele. Há revelações de Deus dentro da palavra dele. Há um ajudar de Deus no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária, dentro dos textos, das coisas que Deus traz para nós. E voltando ao que eu comecei dizendo da experiência que eu tive essa semana enquanto eu ligava, nós estamos vivendo um momento muito complicado. Se você tem tentado, por exemplo, na sua vida, ligar para uma empresa porque você comprou uma passagem ou você tem um problema, falhou alguma coisa na sua casa, a fila de espera hoje para você falar é enorme. E a mensagem vem como? Quando você liga no telefone. Número 1, se você quer falar sobre marcar uma viagem, por exemplo. O número 2, se você quer desmarcar. Número 3, se você quer fazer um pagamento. Número 4, você tem que ficar horas e horas ouvindo, ou minutos no caso, ouvindo essas mensagens, que já é normal. Aí quando fala, olha, agora aguarde, ou diz que 4 para falar com o atendente. Aí você diz que o 4 e às vezes a ligação cai. É o que tem acontecido hoje. Foi o que eu fiz. Resolvendo uma situação para o meu irmão,
nós estávamos os dois, ficamos exatamente, eu nunca tinha passado isso na minha vida, 2h30 para conseguir que o atendente falasse para resolver a questão do reembolso, para podermos seguir com a nossa vida. E no decorrer da conversa, depois dessas 2h30, praticamente, acho que foi 2h15, alguma coisa assim, foram mais meia hora, 40 minutos de conversa. E no decorrer, que eu falei que eu acho que eu até preguei, a gente teve um papo bem legal com o atendente, no começo não estava muito não, mas aquilo me chamou a atenção. E eu lendo a palavra de Deus me trouxe uma reflexão naquilo e essa lição que eu deixo para hoje. Enquanto eu estava falando com ele, em nenhum momento ele me apresentou uma solução. Simplesmente ele falou, não posso fazer absolutamente nada, não está na minha alçada. E aí eu dava a volta, e eu falava, e eu tentava argumentar. No final, parece que me deu uma luz assim. E eu parei e fiz uma pergunta para ele, e ele começou a me responder dentro de um caminho em que eu comecei a falar, ó, tem um pingo de solução aí. E aí ele foi me instruindo e a gente foi. E no final eu falei para ele, olha, eu gostaria que você me desculpasse se por algum momento eu estou jogando. E eu não só me desculpasse, mas entendesse também. Porque eu acredito que você, nesta 1h, 2 horas que nós esperamos o telefonema, para a ligação, para cair no atendente, ficamos ouvindo uma musiquinha que repete 10 segundos de musiquinha o tempo inteiro, que vai causando, dando mais nervoso ainda, talvez se você teve essa experiência também, porque chega uma hora que não tem muita gente, já não tem nem paciência para resolver isso. Mas eu lembro que eu conversando com ele, eu falei, eu sei que você está aí do outro lado da linha, acho que todas as ligações que você está atendendo no momento, as pessoas estão todas descarregando a frustração em cima de você. Toda a minha frustração, eu confesso para você, eu joguei tudo em cima de você, a minha indignação, o como vocês estão tratando, o como as coisas estão. Só que eu quero dizer para você, eu entendo que do outro lado dessa linha existe o ser humano, existe uma pessoa que está tentando dar o seu melhor, que está tentando resolver as situações das pessoas. E irmãos, naquela hora eu até disse para ele, eu sei que você acho que está se sentindo, foi mais ou menos assim, como uma esponja, né? Porque eu me sinto muitas vezes assim, no meu dia a dia. Como uma esponja, eu vou só absorvendo tudo isso. E eu preciso achar uma forma de eu me descarregar disso, eu preciso achar uma forma. E a minha conversa agora com o irmão que eu conversava essa semana, de que eu preciso buscar isso em Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso aplicar isso e o meu coração em Deus. E meus irmãos, nós estamos vivendo tempos complicados, tempos que a gente não sabe, o governo, todos estão, a gente tem falado isso todo o tempo, todos estão tentando, nós estamos vendo aqui em Paulo, na vida de Paulo aqui, o sufoco que Paulo teve, tudo que ele passou, as dificuldades que Paulo passou, e tentando entender e aprender o posicionamento deles no meio da tempestade. O posicionamento dele quando tudo estava indo bem, de repente, de novo. Puxa, eu pensei que eu estava salvo, estava seguro. Quando isso acontece na nossa vida? Como é que eu vou conseguir? Simplesmente quando eu olho de uma forma superficial na palavra de Deus, ou quando eu medito? Aí sim, eu posso olhar novamente para o Salmo 1, que eu abri dizendo, e de falar como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O que eu conheço é outra versão, que é a roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, em que lista que nós estamos? Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ao contrário, a satisfação está em meditar, fazer isso que eu ensinei agora para vocês, na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Você vai ver na história de Paulo, quando Paulo vai chegar agora em Roma, ele vai ficar de manhã até a noite falando e pregando a palavra de Deus, debatendo, mostrando a palavra de Deus. Qual é o intuito? Para que vidas fossem resgatadas, para que o evangelho fosse ouvido. Dá para entender? Dá para entender por que nós precisamos disso? Porque a gente vive tempo complicado até para fazer uma ligação, até para resolver um problema
de ordem financeira para dar um salto para o próximo nível, fazer algum outro plano, fazer alguma outra coisa. Nós precisamos muito nesse tempo, irmãos, levar muito a sério o momento que a gente está vivendo, levar muito a sério para aprender as lições. Tenho visto muitas pessoas, não é, e ouvido eles me dizerem que eles estão tirando grandes reflexões desse momento. Mas se essas reflexões ficarem apenas em reflexões, e reflexões humanas, e como cristão nós não aplicarmos isso dentro da palavra de Deus, isso não vai surtir efeito, porque infelizmente vai voltar a ser algo superficial. Amanhã surge outra coisa nova, surge outra coisa melhor, e aí você acaba deixando o que é seguro e tentando olhar por aquilo que ofereceram. Não. Continuemos firmes, ensine os seus filhos, mostre esse meditar de Deus na vida dele. E agora nós vamos entrar no momento da nossa Santa Ceia. Nós vamos continuar na viagem de Paulo. Nós não paramos na viagem de Paulo, não. Próximo culto nós vamos dar continuidade, mas eu acredito que aplique aquilo que você... Vou chamar a atenção no próximo culto, hein? Aplique a você, a sua vida, estes parâmetros quando você lê a palavra de Deus. E você vai ver que a palavra de Deus vai ter um outro significado na sua vida. Você vai poder dizer, eu sou um homem feliz, estou no meio da tempestade, estou numa situação difícil, mas Deus ele está me trazendo conforto, direção, posicionamento. Eu não estou uma pessoa vazia para ser cheia de qualquer coisa, eu estou uma pessoa cheia do poder de Deus. E agora nós vamos ficar com uma canção. Essa canção, ela nos ajudará agora a entrar nesse momento. Nós vamos fazer a oração no final, que vai ser no momento em que nós estivermos ceando agora. Quando nós estivermos ceando, nós vamos fazer essa oração juntos, final, para encerrar, mostrar esse nosso coração desejoso em Deus, para que nós possamos receber dele orientação para esse momento difícil. E essa canção, ela diz em seu verso, a canção que eu vou cantar agora, eu vou cantar com meu irmão, a gente já gravou essa canção, ela diz assim: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia! Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. E novamente eu posso adorar em espírito e em verdade e declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador, ou meu Redentor. Irmãos, essa é a forma que a gente demonstra para Deus a importância que Ele tem. Quando Ele é consultado, quando a gente busca Ele em todo o tempo. Faça disso mais ainda do que você faz outras coisas. E você vai ver o resultado disso na sua vida. Comece a impor limites no tempo que você gasta com outras coisas. E comece a pôr limites de estudo, limites de um novo meditar na palavra de Deus. Converse com o texto, abra sua Bíblia, ame a palavra de Deus, ame, leia, fala: Senhor, mesmo quando a gente vai, Deus, eu estou correndo, eu não estou tendo tempo, para e fala: Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a sua palavra. Espírito Santo de Deus, eu preciso ter ânimo, porque são muitas lutas naturais e lutas espirituais, para que a gente não seja abençoado pela palavra de Deus. E a gente vai ver isso muito na lição de Paulo. Então fiquem com essa música agora e depois nós vamos para a nossa Santa Ceia. Vou estar com a minha família aqui, eles vão se sentar aqui. Nós vamos então ter esse momento de Santa Ceia, mas primeiro fiquem com essa canção e já voltamos. A dor que ali sentia, como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz.
poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas na cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Autoridade garante vida eterna e paz. Mas na cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Bem, estamos aqui juntos para nossa Santa Ceia mais uma vez, ceando em nossas casas, e eu acredito que todos aqueles que se prepararam para esse momento têm essa oportunidade em conjunto. Nós estamos unidos assim, pela telinha. Não é interessante que ali na câmera, eu estou olhando na gravação da câmera, dá para ver a gente. E para mim é como se eu estivesse vendo você, a sua família aí do outro lado, também tendo esse momento. Então eu estou aqui com a minha família e a gente vai ter esse momento especial, da qual, assim como eu falei na palavra, a gente tem que ter um coração disposto a aprender, a meditar na palavra de Deus. Também o momento da ceia é um momento que a gente tem que estar preparado, um momento gostoso, onde a gente tem essa oportunidade. Hoje nós estamos fazendo a ceia nas nossas casas, e é uma maneira que nós temos hoje. E é uma oportunidade que nós temos. Então vamos trazer esse momento, vamos cantar uma canção, vamos fazer desse momento um momento gostoso.
e que a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo esteja na sua casa, e que Deus possa trazer nesse momento, talvez respostas que você está esperando, talvez nesse momento tirar a ansiedade do coração, talvez nesse momento você ter alegria, se é o que está faltando na tua casa, e que Deus, a presença do Senhor esteja no seu lar e abençoando a tua família, no nome de Jesus. E a Rose vai estar lendo uma passagem aqui para nós. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo, está em Mateus 26, no versículo 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de Deus. Amém. E é o que nós ansiamos como este versículo, de estar comendo um dia lá na igreja, todos nós, na nossa ceia. Amém. Então vamos servir a ceia uns aos outros, e a Sara vai estar ajudando. O meu deixa ali que eu vou tocar. E você segura a tua ceia, não beba ainda, espera até que todos peguem. Vamos estar distribuindo os cálices, também ajuda aí. Isso, o meu põe aqui de lado. Amém. Bem, eu creio que você já está se preparando para esse momento. Eu queria fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por este momento, agradecendo por você aí na sua casa e pedindo a Deus a bênção dele. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos. Talvez a gente sempre fala isso, não é o ideal, não é o que a gente queria, mas é o que o Senhor tem proporcionado, Deus. O ideal seria nós estarmos na igreja todos juntos, mas eu acredito, Senhor, no Teu Espírito Santo, que nos une uns aos outros de coração, num só Espírito que é o nosso Deus, celebrando esse momento independente de onde nós estamos. Então, Senhor, entregamos a Ti esse momento, queremos louvar o Teu nome, engrandecer e trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazer à memória aquilo que nos deu a salvação, que é o Teu sacrifício. E que nós possamos realmente, Deus, um dia voltarmos a estar, Senhor, o mais breve possível, juntos em comunhão, tendo a nossa santa ceia, como sempre tivemos dentro da igreja. Mas aqui, Senhor, estamos felizes porque podemos fazer isso com os nossos irmãos e louvar o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que você cantasse comigo essa canção e meditasse. E à medida com que nós vamos cantando, à medida com que o Espírito Santo de Deus vai ministrando no nosso coração, você tem a liberdade de comer do pão, beber do cálice, nesse momento em que nós cantamos e louvamos ao Senhor. Amém? Essa canção é bem conhecida, talvez no inglês você ainda não sabe, mas no português você já vai saber facilmente qual é. He's Lord, He's Lord. Até nesse momento Ele é o Senhor. He's risen from the dead. He's Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ele é o Senhor, em todo tempo Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor.
Amém. Vamos ter esse momento gostoso. Se você já comeu o seu pão, se você já bebeu do seu cálice, se você não fez, você pode fazer agora junto conosco. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor, que nós temos com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor. Tenha o seu momento com Deus. Obrigado, Jesus. Cuida das nossas famílias, cuida das nossas casas, Senhor. Pai, nós vemos tantos rumores nesses dias, Deus. Nós vemos tanto as notícias de empresas falindo, pessoas desesperadas, Senhor. Pessoas que não sabem qual que o futuro, Senhor, nos espera, qual é o que vai adiante. A gente sabe, Deus, qual é o nosso futuro. O nosso futuro é com o Senhor. E nós sabemos que um dia nós estaremos assim como na palavra que nós lemos, um dia fazendo isso contigo, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a suportar esses momentos e que o seu sangue seja derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Que o teu sacrifício seja realmente, Senhor, vindo sobre nós, Deus, fazendo efeito, Senhor. No nome de Jesus, limpa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Abençoa as nossas vidas e seja, Senhor, absoluto em todo o tempo. Obrigado pelos meus irmãos, por cada um que está na sua casa e em todos os lugares. Cuida, guarda, abençoa, dirige, Senhor. Cobre-nos, Senhor, cobre-nos com o teu poder e guarda as nossas vidas no nome de Jesus. E encerramos cantando essa mesma canção. Ele é o Senhor. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Encerramos esse culto, mais uma Santa Ceia, e que Deus nos abençoe, Deus cuide de você, cuide de todos nós, debaixo das suas poderosas mãos, da sua proteção. Um grande beijo. Amém. Nosso e muita saudade de todos vocês. Vamos encerrar orando e agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por cada família, por cada vida. Que tudo que nós fizemos aqui seja para a tua honra e tua glória, para que o seu nome seja glorificado mais e mais, para que todo joelho se dobre ao Senhor e que toda língua confesse o seu santo e poderoso nome, Deus. Abençoa cada família. Pai, arranca, Senhor, do nosso meio, Senhor, qualquer espírito de temor, de medo, Senhor, mas coloca em nós, Senhor, um espírito de fortaleza, Deus, um espírito de coragem, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós, trabalhe na nossa vida, que a sua luz possa brilhar através de nós, Deus. Pai, neste mundo em que vive uma assolação, Senhor, em muitos lugares, sem as pessoas saberem o que fazer, Deus, nós sabemos quem nós somos e sabemos o Deus que nós servimos, e com toda a confiança do nosso coração nós declaramos: Tu és soberano, Tu reina para sempre, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Amém. Deus te abençoe e guarde, no nome de Jesus. Boa semana, uma semana abençoada para você.
Amém. Bye bye, bye bye. Um beijo para todo mundo. Saudades.